Nesse trabalho, iremos abordar o mundo do trabalho antes da Revolução Industrial, suas características, o que foi, seus antecedentes e afins. Revolução Industrial. O que foi? Chamamos de Revolução Industrial a mudança fundamental que ocorre em uma sociedade, quando sua economia deixa de ser baseada na agricultura e no artesanato para depender da indústria. O seu nascimento foi na Grã-Bretanha, em meados do século XIX, e só foi possível devido à existência de uma monarquia liberal e não absolutista, que conseguiu evitar o panorama de revoluções que se espalhavam por outros países. Apesar de ela estar livre de algumas guerras, só não se desenvolveu no seu território, pois existia já um país que estava com sua moeda estável e um sistema bancário muito mais organizado, que era a Inglaterra, considerada pioneira da Revolução Industrial. Considerada um divisor de águas na história da humanidade, ela marcou um antes e um depois na história da humanidade, principalmente porque seu impacto se espalhou por todas as áreas da sociedade. Alguns exemplos disso são os avanços significativos do transporte, melhoria da produtividade, aumento da renda per capita. Por fim, ela significou uma criação de inovações tecnológicas e científicas que significaram uma ruptura com as estruturas socioeconômicas até então existentes. Antecedentes. A economia que existia antes da Revolução Industrial baseava-se principalmente no autoconsumo e não na comercialização dos produtos obtidos, pois, além da produtividade ser muito baixa, as cidades eram poucas, pequenas e subdesenvolvidas. O mundo feudal e autossuficiente não conseguiu suportar as mudanças que ocorreram devido ao retorno das cruzadas. E o que eram elas? As cruzadas tiveram um papel importante para a civilização europeia. Os saques promovidos no Oriente permitiram com que uma expressiva quantidade de moedas adentrasse a economia feudal, e com isso os comerciantes tiveram condições para criar companhias de comércio que transitavam entre o Ocidente e o Oriente. Progressivamente, o medo das terras longínquas perdeu espaço para renovado espírito empreendedor. Outro antecedente que podemos citar é a Revolução Gloriosa. A Revolução Gloriosa tem duas características principais: a forma pacífica com que ela se desenrolou e o marco do fim do absolutismo. Com o fim do absolutismo e a ascensão do poder da burguesia, algumas décadas depois começa o processo de Revolução Industrial Inglesa, com a qual finalmente se estabelece a supremacia burguesa. 100 anos depois da Revolução Gloriosa, por sua vez, há a Revolução Francesa, que será impulsionada pela burguesia e teve como um dos principais objetivos limitar o poder do rei. Com o poder do rei limitado e o parlamento composto em grande parte por burgueses, fortaleceu o que possibilitou que as medidas em benefício dessa burguesia pudessem ser tomadas. Agora sobre a questão do capitalismo. Ele surgiu primeiramente no século XIII a partir da desestruturação do sistema feudal, que modificou o sistema produtivo e as relações de trabalho. Foi nesse momento que ocorreu o renascimento comercial, que foi a transição do feudalismo para o capitalismo. No século XV recebeu o nome de capitalismo comercial. Para alguns autores, esse período foi marcado principalmente pela expansão ultramarina, que foi a colonização dos continentes africano, asiático e americano. Também podemos destacar as políticas mercantilistas vinculadas principalmente à acumulação de capital e também ao surgimento das primeiras potências europeias, Portugal e Espanha. Sobre o período de pré-revolução industrial, podemos destacar que o sistema econômico mais utilizado nos países era o mercantilismo, porém era ineficiente diante das mudanças econômicas, e a proliferação das fábricas e a grande transformação econômica dos países, principalmente ocidentais. A estrutura econômica dos países mudou drasticamente, dando origem a um novo mercado baseado no capital, que era baseado no desenvolvimento das indústrias. Podemos destacar sobre essa questão o desenvolvimento tecnológico e científico e a superlotação social das cidades. Também é importante observar a mudança que ocorreu na sociedade quando sua economia deixava de ser baseada na agricultura e no artesanato, para depender apenas da indústria. A Revolução Industrial causou profundas transformações no mundo, e uma delas se deu no processo produtivo e no estilo de vida dos trabalhadores. Antes da Revolução Industrial, o processo de produção era manufatureiro, ou seja, a produção acontecia em uma manufatura, na qual a produção era manual e o trabalhador realizava seu trabalho por meio de sua capacidade artesanal. Com o desenvolvimento das máquinas, a produção passou a ser parte da maquinofatura, isto é, a máquina era a grande responsável pela produção. Assim, se antes da máquina a produção necessitava da habilidade artesanal do trabalhador, agora isso não era mais necessário,
porque qualquer trabalhador poderia manejar a máquina e realizar todo o processo sozinho. Na prática, isso significa que não era mais necessário trabalhadores com habilidades manual, e o resultado disso foi a diminuição do salário. Além do salário extremamente baixo, os trabalhadores eram obrigados a aceitar uma carga de trabalho excessivamente elevada, que, em alguns casos, chegava a 16 horas diárias de trabalho, das quais o trabalhador só tinha 30 minutos para almoçar. O trabalho, além de cansativo, era perigoso, pois não havia nada que protegesse os trabalhadores e eram comuns os acidentes que os faziam perder os dedos. Os afastados por problemas de saúde não recebiam, pois o salário só era pago para aqueles que trabalhavam. Os que ficavam fisicamente incapacitados de exercer o serviço eram demitidos e outros trabalhadores contratados. Na questão salarial, mulheres e crianças também trabalhavam, e seus salários eram pelo menos 50% menores do que os dos homens adultos. Muitos patrões preferiam contratar somente mulheres e crianças porque os salários eram menor, pois eram mais sujeitos a obedecer às ordens sem se rebelarem. Esse quadro de extrema exploração dos trabalhadores fez com que esses se mobilizassem em prol de melhorias de sua situação. Assim, foram criadas as organizações de trabalhadores, conhecidas no Brasil como sindicatos. No século XVIII, a Inglaterra era a mais rica nação do planeta. Além disso, teve a reforma religiosa, o anglicanismo. O anglicanismo é uma forma de cristianismo e é parte do ramo protestante da religião cristã. Com a Revolução Gloriosa, foi o fim do absolutismo inglês e supremacia do parlamento, amplamente composto por nobres e burgueses. Na Inglaterra, antes da Revolução Industrial, a produção de bens era realizada de modo artesanal e manual, e, em alguns casos, com o emprego de algumas máquinas simples que facilitavam a confecção de produtos. O trabalho era feito em baixa escala e o processo de produção era muito demorado. Agora vamos falar um pouquinho sobre as consequências, já tocando aqui no primeiro tópico que fala sobre a substituição do trabalho humano por máquinas, né? A gente já falou um pouquinho sobre a manufatura aqui, mas só para refrescar a mente de vocês, eu vou lembrar um pouquinho sobre a manufatura. Manufatura é a produção da era manual, é a capacidade artesanal. E com o desenvolvimento das máquinas, com o desenvolvimento industrial, aí falado no segundo tópico, a produção ela começou a fazer parte da maquinofatura, isto é, a máquina começou a ser a grande responsável pela produção. E isso ampliou o êxodo rural e intensificou o crescimento urbano. Por isso a gente já toca aqui no tópico 3, que fala sobre o crescimento desenfreado das cidades. Então, esse pessoal que vivia ali no âmbito rural já não via tanto sentido em ficar ali, até porque essa capacidade artesanal que talvez eles produziam ali já não estava sendo tão valorizada. E por uma busca de uma melhoria de vida, estava indo geral para as cidades. Teve sim positivo, sim, houve um aumento da taxa de natalidade e da esperança de vida, ou seja, essa qualidade de vida seria muito melhor ali no âmbito urbano, então o pessoal estava indo tudo para lá. Mas teve também pontos negativos, como o aumento da miséria, como o aumento da fome, como o aumento da violência, isso a gente vê até hoje, né? Mas também teve a melhoria do comércio nacional e internacional, houve um aumento significativo de indústrias e, consequentemente, da produção do produto, ou seja, quanto mais tem essa expansão comercial, quanto mais tem essa expansão de indústrias, mais tem essa produção em massa. E, para finalizar aqui, já entrando um pouquinho no tópico da primeira Revolução Industrial, a gente teve a organização da sociedade em dois grupos, a burguesia versus o proletariado, ou seja, isso aqui a gente já vai falar um pouquinho mais lá no tema da primeira Revolução Industrial. Mas eu espero muito que vocês tenham entendido um pouquinho sobre o mundo do trabalho antes da Revolução Industrial. Aqui a gente já começou a entrar um pouquinho na Revolução Industrial em si, mas eu espero muito que vocês tenham entendido um pouquinho sobre essas consequências que esse início da Revolução Industrial trouxe para o mundo do trabalho. E é isso.